Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje estamos de volta para falar sobre o silêncio que se tem abatido no mundo do futebol, quer no âmbito do mundo da arbitragem, quer também no caso Malachau, que foi notícia há bem pouco tempo. Dizer-vos que estivemos ausentes nas últimas semanas, mas não por uma razão de férias, ainda não tivemos direito a elas, mas de facto por questões do foro profissional que impediram de todo a disponibilidade da minha parte em gravar. Estamos de regresso, vamos tentar dar a maior continuidade possível, porque o Futebol Clube do Porto precisa disto, o Futebol Clube do Porto precisa que continue o seu nome a ser defendido, o Futebol Clube do Porto precisa que um conjunto de coisas continuem a ser denunciadas. Vamos então falar do silêncio que se tem abatido sobre o mundo da arbitragem e, em particular, naquilo que diz respeito ao Benfica e todos os ataques que vinham a ser feitos. Se bem nos recordamos, a partir do momento em que o Futebol Clube do Porto venceu no Estádio da Luz, com o gol de Herrera, daí em diante começamos a assistir a um ataque sem precedentes por parte do Benfica em direção ao Conselho de Arbitragem e, em particular, ao seu presidente. Os ataques foram constantes, foram bastante direcionados e, inclusivamente, tiveram diferentes players. Tivemos os programas, não só na Benfica TV, como em todos os outros canais públicos, isto é, os canais que são transmitidos em canal aberto, todos os cartelhados a atacarem na mesma direção, aquele famoso Twitter do Benfica também sempre na mesma direção, inclusivamente alguns intermediários de jogadores de futebol a atacarem elementos do Conselho de Arbitragem e, portanto, estava orquestrada uma campanha contra o Conselho de Arbitragem e contra os seus mais altos dirigentes. O curioso é que, de repente, essa campanha serenou. Uma campanha que foi também direcionada para alguns árbitros, em particular recorde-se para Artur Soares Dias, com ataques não só ao próprio, como também à memória do seu pai, e, portanto, tudo isto fazia indiciar um defeso alterado. Um defeso com uma casa a arder, um defeso com muitos ataques do Benfica ao edifício da arbitragem. É isto não quando abateu-se uma total acalmia, um total silêncio, uma total ausência de ataques a todo o mundo da arbitragem. E eu acho que isto é um pouco estranho. E é um pouco estranho porquê? Reparem o seguinte. O Benfica considerou que não foi campeão, que não foi pentacampeão por culpa da arbitragem. Entendeu que o seu adversário, o Futebol Clube do Porto, não foi mais forte. Entendeu que se as arbitragens tivessem sido corretas, se os desempenhos dos árbitros tivessem sido corretos, então o Benfica teria sido campeão. Ora, na sua opinião, não tendo os desempenhos sido os mais corretos, então, seguramente que as notas dos árbitros teriam que refletir esses maus desempenhos. Reparem, se puxarem o filme atrás, várias semanas antes do campeonato terminar, nós aqui fomos alertando para a preocupação relativamente à classificação dos árbitros. E o que é que aconteceu entretanto? As classificações dos árbitros não foram publicadas. Não existiram explicações para o porquê dessa decisão. Os árbitros tiveram que aceitar que essa não publicação ocorresse. Os árbitros, através da APAF, aceitaram que não fossem conhecidos por todas as pessoas do mundo do futebol as suas classificações, o resultado das suas avaliações. Então e o Benfica nada diz? Então o Benfica considera que foi prejudicado. Posteriormente não vê refletida na classificação dos árbitros esse mau desempenho. E o Benfica nada reage. Eu gostava de perceber um pouco o porquê deste silêncio. Eu gostava de perceber um pouco o porquê de alguém prejudicar outrem e esse outrem não se queixar de não existirem penalizações. E mais. Então o Luciano Gonçalves da APAF, sempre tão diligente, tão preocupado com a classe, não sente que a não publicação da classificação dos árbitros é um prejuízo de uns em benefício de outros? Nada diz, nada esclarece, fica um manto de dúvida acerca desta situação. É que é bastante claro para os olhos de toda a gente que há muitas coincidências que justificam ou não este manto de silêncio.
vamos olhar para as coincidências que têm acontecido ao longo dos últimos tempos no mundo da arbitragem e que poderão justificar este silêncio. Repare-se que foi tudo reenquadrado. Passamos de 22 para 20 árbitros da nova categoria designada C1 Pro. Tivemos a criação de uma categoria de árbitros apenas para VARs e tivemos a criação da categoria C1. Comecemos pela nova categoria de VAR. Ao descerem 3 árbitros, Luís Ferreira, Bruno Esteves e Gonçalo Martins, 2 desses árbitros, Bruno Esteves e Luís Ferreira, desistiram da carreira e passaram automaticamente para esta categoria, a nova categoria de VAR. Ao mesmo tempo, Bruno Paixão e Vasco Santos também decidiram abandonar a carreira e dedicarem-se a VAR. Vamos fazer uma breve resenha sobre o que é que foi a primeira época de VAR para estes 4 árbitros. Bruno Esteves, à 4ª jornada, foi vídeo-árbitro do Braga Futebol Clube do Porto. Esqueceu-se de mandar assinalar grande penalidade por falta sobre Aboukar. À 12ª jornada, foi vídeo-árbitro do Aves Futebol Clube do Porto, aquele escandaloso penalti não assinalado ao minuto 90 por falta sobre Danilo. À 6ª jornada, tinha sido vídeo-árbitro do Boa Vista Benfica. Falta clara de Luizão no lance que dá o primeiro e único gol do Benfica nesse jogo. Veja-se bem qual foi o pecúlio do Bruno Esteves como vídeo-árbitro. Bruno Paixão, na única vez que foi vídeo-árbitro do Futebol Clube do Porto, sabem que jogo foi? Feirense Futebol Clube do Porto, naquele escândalo protagonizado por Fábio Veríssimo, em que, por exemplo, Bruno Paixão não viu penalti claro por falta sobre Marcano. Vasco Santos protagonizou na 3ª jornada, na qualidade de vídeo-árbitro do Benfica Belenenses, aquele famoso escândalo da não expulsão de Eliseu. Vasco Santos, que entretanto, por ter tido o azar de ser designado para árbitro do Estoril Futebol Clube do Porto, não caiu na boa graça para os lados encarnados e de lá para cá quase que teve que se refugiar. E o 4º árbitro, definido como vídeo-árbitro, é Luís Ferreira. E aqui quero fazer uma pausa para dizer o seguinte. Luís Ferreira, dizem muitos que é um árbitro ligado ao Futebol Clube do Porto e, como tal, se o padre Bruno Esteves, se o padre Vasco Santos e se o doente benfiquista Bruno Paixão passam para vídeo-árbitros, o Futebol Clube do Porto também tem o Luís Ferreira. O Futebol Clube do Porto não tem o Luís Ferreira, meus amigos. Porque o Luís Ferreira, conforme ainda se viu na época passada, apitou 0 jogos do Benfica, foi vídeo-árbitro de 0 jogos do Benfica. E mais, é bom recordar que Luís Ferreira, o ano passado, foi elencado pelo Benfica como fazendo parte do novo organigrama do novo apito dourado. Depois disso, aqui por diversas vezes perguntei se o Luís Ferreira estava vetado pelo Benfica, se existiam vetos a árbitros. Nunca ninguém respondeu a isto. Luís Ferreira nunca foi nomeado para nada do Benfica. Chega ao final da época, desce de divisão. Este caso não deve ser investigado. É que rigorosamente há um ano atrás, por causa da descida de Tiago Antunes, o árbitro do famoso Braga Futebol Clube do Porto, que na qualidade de 4º árbitro mandou expulsar Brahimi, porque não sabia o que é que Brahimi lhe tinha dito. Na altura, Luís Gonçalves foi alvo de um processo porque supostamente teria dito ao árbitro que ele ia acabar a carreira muito rapidamente e Tiago Antunes no final dessa época desceu de divisão. Então aqui no caso de Luís Ferreira, isto não tem que ser investigado. O Benfica vetou o árbitro, o Benfica não colocou como sendo um árbitro do alegado novo apito dourado e o árbitro no final deste ano desce. Não há nada para ser investigado? Mas não o querem fazer. E portanto veja-se aquilo que foi a construção da nova categoria de vídeo-árbitro e o que é que poderá vir por aí. Nós estamos atentos a isso. Porque nós sabemos bem quem é que abandonou a carreira nos últimos 3 anos. Nós sabemos bem quem é que abandonou a carreira nos últimos 3 anos. Alguns até se dedicaram ao ramo da hotelaria. Negócio que já era de família. Outra novidade foi a introdução da categoria C1, com a introdução de 10 árbitros que vão poder ser vídeo-árbitros. Eu gostava de falar aqui em 4 nomes desses 10. 4 desses 10, porque vamos estar atentos. Vamos estar atentos ao árbitro do Porto, porque há muita gente que fala que há muitos árbitros do Porto, e nós vamos estar muito atentos a um.
Sabem como é que ele se chama? Fábio Melo. Fábio Melo. Não sei se Melo vos traz alguma ideia de algum ex-auxiliar. Vamos estar atentos, porque sabemos quem é o pai, sabemos quem é o padrinho, e portanto vamos estar atentos aos desempenhos de Fábio Melo. Janko Vasilica de Vila Real também vai estar debaixo da nossa atenção. E vai estar debaixo da nossa atenção porquê? Porque Vila Real continua a ser um viveiro de árbitros. Eles até podem ser imigrantes, mas é um viveiro de árbitros. Aquele núcleo de árbitros em particular, de peso da régua, continua a fazer crescer árbitros como que se estivéssemos a falar de cerejas. Vamos estar atentos, porque o menino querido continua vivo, conforme o tem demonstrado nas redes sociais, apesar do seu afilhado, depois de escandalosos comportamentos, como por exemplo no Desportivo das Aves Caldas, não ter sido possível salvar. João Bento de Santarém e Pedro Ramalho de Évora também vão estar debaixo da nossa atenção, porque nós não andamos a ser comidos de sono, nós estamos atentos e sabemos a história de cada um destes senhores. Por fim, falar nas subidas. E falar nas subidas é falar de, por exemplo, André Narciso. Repararam quem é que na passada terça-feira foi o árbitro do Benfica na Predac do torneio do Sado? Repararam quem foi o árbitro? André Narciso. Traído ao beijamão? Será que subiu e foi logo apitar um jogo do Benfica? É que isto fez-me lembrar a famosa saga de Bruno Paixão no Eusébio Cup. Fez-me lembrar, se calhar pode até nem ter nada a ver. Mas vou ficar muito atento aos comportamentos de André Narciso, que sobe e vai logo apitar o Benfica num jogo amigável, para o beijamão, porventura para se ambientar à corrente sanguínea lampiã, porventura para estar muito próximo de algum dos seus ídolos, não sabemos. Mas vamos estar atentos. E vamos estar atentos, e vamos estar atentos, porque se cruzarmos tudo isto que acabei de dizer, com um artigo assinado por André Ventura, no passado dia 30 de junho, no Correio da Manhã, cujo título era Finalmente em Paz, isto deixa, se calhar, a explicação para muito do manto de silêncio. Vejam, o Benfica não é campeão, o Benfica não consegue o pentacampeonato, o Benfica ataca o Conselho de Arbitragem, mas há quem escreva que finalmente estamos em paz. E vou-vos ler o último parágrafo desse artigo. Dizia: curiosamente, não é apenas no Sporting que se respira esse alívio. Tirando talvez junto ao estádio do Futebol Clube do Porto, que vê rasgada a aliança anti-Benfica, sente-se por todo o mundo do futebol uma renovada paz. Oxalá seja duradouro. O que é que será que aconteceu neste último mês para que de um momento tão crítico por parte do Benfica tenhamos passado para um ambiente de paz? Para um ambiente de paz que desejamos que seja duradouro. Que garantias tem o Benfica desta paz? O que é que será que está subjacente a esta paz? E como última reflexão sobre esse tema, vou-vos só dizer o seguinte. Fica para a memória futura o facto de Júlio Loureiro, um dos elementos associados ao caso Etopeira, ex-delegado da Liga e observador de árbitros, não ter sido afastado da função por parte do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Foi ele que se afastou a ele próprio. A pergunta é, este senhor não devia ter sido automaticamente afastado? Devia. O Conselho de Arbitragem não o fez. Não o fez porquê? Porquê é que não afastou imediatamente alguém que está a ser acusado de facilitar informação secreta ao Benfica? Será que isto justifica o tal clima de paz que fala André Ventura? Fica para reflexão. Aliás, essa paz vive-se também porque só se fala do Sporting. Tivemos o caso Mala-Tchau, uma vergonha, mais um escândalo, a 8ª ocasião em que o Estádio da Luz foi alvo de buscas nos últimos 3 anos, mas vive-se um clima de paz. Vive-se um clima de paz porque, claro, as TVs estão manipuladas pela máquina de propaganda do Benfica, que concentra toda a atenção no Sporting, que concentra toda a atenção naquilo que diz respeito ao que se passa em Alvalade, falando zero bola das investigações em curso sobre o Benfica, dos casos de alegada aliciamento a jogadores, dos casos de alegada corrupção, dos casos que estão em curso e que podem
ser casos de corrupção ativa e passiva. E sobre isso, bola! Continua-se a falar, zero. Por isso é que estamos em paz. E sobre o caso Mala Tchau, eu gostava de dizer o seguinte. Realizaram-se no âmbito desse processo 24 buscas, 14 domiciliárias e 10 não domiciliárias. Não acham estranho que ainda não se saiba onde é que existiram estas 24 buscas? Sabe-se logo tudo. O Correio da Manhã descobre tudo. O Correio da Manhã acompanha as buscas e desta vez não sabemos onde é que as buscas se realizaram? Ou será que não queremos dizer os nomes das pessoas que foram alvo de buscas? 14 buscas domiciliárias e não sabemos nenhuma daquelas que se verificou. E será, por exemplo, que durante essas buscas alguma dessas pessoas ficou sem telemóvel? Será que algum telemóvel foi apreendido? Um objeto pessoal, um objeto onde se falam de coisas pessoais? Será que a PJ entendeu que era importante levar o telefone de alguém? Será? Não sabemos, mas nada disto é falado, porque o importante é falar do Sporting. E este caso de esquema de empréstimos, alegado esquema de empréstimos, pelo menos é isso que está a ser investigado, que levava a que o Benfica tivesse emprestado há um ano atrás mais de 40 jogadores entre primeira e segunda liga. Um caso onde alegadamente os jogadores eram emprestados a clubes amigos para que pudessem existir contrapartidas nos votos na liga, em lances em que os jogadores ou não jogavam contra o Benfica ou então alegadamente facilitariam, situações em que os jogadores não eram emprestados oficialmente, eram vendidos com cláusulas de recompra simbólicas, configurando, portanto, um empréstimo encapotado. Será que tudo isto não demonstra uma verdade esportiva desvirtuada? Demonstra, mas não se discute isto publicamente. Não se discute. Discutam-se as eleições do Sporting. E por isso é que ninguém fala do caso Mala Tchau. Por isso é que há um manto de silêncio e por isso é que vivemos em paz. Mas mais, queremos exemplos destes casos? Quem é que no ano passado fez o penalti do Benfica 1 Moreirense 0? Alfa Semedo. Onde é que foi o Alfa Semedo este ano? Quem é que fez o penalti o ano passado, em cima da hora, no Setúbal 1 Benfica 2? Luís Filipe. Luís Filipe, que foi contratado em 2014 pelo Benfica, nunca jogou no Benfica. No mercado de inverno de 2016-2017 rescindiu com o Benfica. Desculpem, foi emprestado ao Setúbal e logo a seguir rescindiu com o Benfica. Entra e faz um penalti. Coincidências. E será que também é coincidência o número inusitado de jogadores que o Benfica compra, a maior parte deles a clubes portugueses e que nunca vestem a camisola do Benfica? Salvador Agra, Patrick Vieira, Marçal, Dálcio, Amzoí, Pedro Nuno, Murilho, Arango. Andam eles todos a circular. Jogadores que nunca vestiram a camisola do Benfica um único minuto. E andam a circular por onde? Mas ninguém fala disto. Ninguém vai buscar os nomes. E o que será que vai acontecer a Chiquinho, João Amaral, o próprio Alfa Semedo? Será que vão ser peças importantes no Benfica deste ano? Vieira ameaçou que não ia contratar mais jogadores a clubes portugueses. Mas esta ameaça, esta promessa, foi a mesma promessa que fez há uns anos de se destituir de presidente do Benfica caso não atingisse os 300 mil sócios. Estas promessas do Benfica são conversa para o ar. E são conversa para o ar porquê? Porque é assim que eles vão dominando a máquina. É assim que o polo está construído. E o polo está construído e dominado, por exemplo, no G15, onde o Sr. António Salvador, no dia 21 de novembro de 2017, disse que os empréstimos são uma forma indireta de exercício de influência e de condicionamento da verdade desportiva. O curioso é que depois de lá para cá mudou de opinião. Porque terá sido. Meus amigos, é isto que estamos atentos e vamos continuar a denunciar. Regressamos em força, regressamos com factos, regressamos com muita vontade de ajudar o Futebol Clube do Porto. Vamos tentar ter a maior cadência possível. Estamos dependentes naturalmente da disponibilidade profissional e também vamos entrar em período de férias. Ainda não eu, mas muitos dos nossos elementos vão entrar de férias. Mas prometemos que vamos continuar, que vamos regressar e essencialmente que vamos continuar a denunciar o povo. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.